4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. Destaques em nome de Unimar, Universidade de Marília, garantindo o seu futuro profissional. Vereador Luiz Eduardo Nardi protocola pedido de CPI para investigar a cozinha piloto, o encontro de alimentos com a validade vencida em setembro. Só que as aulas do ano passado para as crianças da rede municipal foram até dezembro. A expectativa com relação à reforma previdenciária. Presidente Temer trabalha pela aprovação da reta final e aumenta o número de pedidos de aposentadoria junto ao INSS. Também, Iara Clube prometendo um mega carnaval para este ano de 2018. Daqui a pouco você vai ter informações. Legião Mirim, presidente Francisco Samuel de Almeida culpa a falta de vontade política pela ameaça à entidade de mais de 40 anos. O prefeito Daniel quer substituir a Legião Mirim por uma empresa terceirizada na administração da Zona Azul de Marília. Na prática, será o fim da Legião. Mais de 10 mil jovens passaram pela Legião Mirim nesses mais de 40 anos. Você confere também expectativa para a estreia de Luiz Carlos Ferreira no MAC, o campeão dos acessos do futebol paulista. Vai conseguir tirar o Marília do sufoco? Nesta quarta-feira, o MAC joga em Rio Claro contra o Velo Clube. É o MAC penúltimo colocado e na zona de rebaixamento contra o Velo, que está na terceira colocação. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. É uma realidade. Enquanto a economia tenta sair da mega recessão, ontem a gente deu o número da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. As vendas nos supermercados cresceram apenas 1,25% em 2017. É a prova da falta do poder aquisitivo da população. A recessão continua pesando demais no dia a dia da população. O governo tenta fechar suas contas e não está fácil. A administração pública apertou o cinto no ano passado. A atitude levou a uma economia dos chamados gastos discricionários. São aqueles que podem ser cortados, como diárias de servidores. O governo também revisou incentivos econômicos e passou um pente fino em programas, a partir da revisão de cadastros. O resultado, 30 bilhões de reais a menos em despesas. As receitas também ficaram acima da expectativa, em mais de 4 bilhões e meio de reais, em parte pela recuperação da economia, com o aumento na arrecadação de impostos, além do parcelamento de débitos de grandes devedores, privatizações e ganhos com a exploração do petróleo. Todo este esforço levou o governo a cumprir com folga a meta fiscal do ano passado, que era um déficit de 159 bilhões de reais. Fechou 2017 com um saldo negativo nas contas públicas, despesas maiores do que receitas de pouco mais do que 124 bilhões de reais. Este valor equivale a 1,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é tudo o que a economia brasileira produziu durante o ano passado. Há um governo disposto, engajado em cumprir as metas. Nós temos uma preocupação em cumprir com as metas e da forma mais transparente possível. Aqui nós não fazemos nenhum ajuste contábil visando o cumprimento de meta. A contabilidade está dada.
né? Inclusive, nós temos feito muitas correções para tornar a contabilidade cada vez mais aperfeiçoada, ao próximo do ideal. O ajuste do FIES é um exemplo. O mais importante é nós termos essa clareza, essa transparência no monitoramento da programação, da execução orçamentária, e é esse o nosso esforço. Cabe ao Tesouro cumprir as metas, fazer a programação dentro das regras legais e dentro de regras de integridade no que se refere à contabilização dos dados. Mesmo com o resultado, os gastos obrigatórios do orçamento, como a Previdência Social, continuam pressionando as contas públicas. Só com trabalhadores da iniciativa privada causaram um rombo de 185 bilhões de reais no ano passado. Pressão à parte, o governo não estourou o teto, com um aumento de gasto de 3,1%, abaixo do limite que era de 7,2%. A regra de ouro também foi cumprida, ou seja, o governo não contraiu dívidas para pagar despesas como o salário de servidores, o que é proibido pela Constituição. Nós estamos numa transição para uma consolidação fiscal, onde nós teremos que chegar a um resultado tal que ele estabilize a evolução da dívida pública, para que o Brasil possa continuar colhendo os benefícios disso, né? Um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Pois é, a situação realmente, em termos de números, é muito grave. O governo tenta camuflar, mas é muito grave. José Mário Rando, consultor econômico. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. É grave, não, Rando? É gravíssimo, porque, na verdade, o que aconteceu? O governo gastou 124 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Nós temos um déficit aí, claro, evidente, né? E isso em função de muitas coisas. Era para ser feita uma reforma tributária há muito tempo e uma reforma política. Não se faz reforma política. Então, nós temos um elefante branco, o governo é pesado, ele custa muito caro, certo? Então, para você manter a máquina, é muito difícil. Uma outra coisa, não se arrecadou o previsto. Você mesmo disse que a APS, a Associação de Supermercadistas, diz que o mercado cresceu 1% só. Se o mercado cresceu 1%, nós sabemos que a indústria regrediu, certo? E isso o que acontece? Muitas empresas não conseguiram recolher. Não é que deixaram de pagar, é que não conseguiram recolher os seus impostos, porque nós passamos por uma situação extremamente recessiva. Então, a impossibilidade das empresas de pagar os seus impostos e a máquina administrativa brasileira, extremamente pesada, uma das mais pesadas do mundo, o que acontece? Gera um déficit, certamente, e ele estourou em 124 bilhões. Isso não tem nada a ver com a Previdência. O déficit da Previdência é um outro. Esse é o do governo exatamente, tá? Então, não pode misturar essas coisas. Então, nós temos um estouro em função de uma má administração do dinheiro e de falta de reforma política. O que precisa? Precisa enxugar a máquina administrativa em todos os sentidos. Precisa enxugar, mesmo a questão política, o número de políticos, o número de ministérios, né? Isso tudo, mas ninguém consegue fazer, porque não pode perder aliado. Então, nós temos um déficit evidente, né? Arrecadou-se menos 124 bilhões do que se gastou, exatamente por uma má administração no Brasil. Bem, supermercados, termômetro da economia. Vendas cresceram apenas 1,25% no ano passado. É a realidade, é o sinônimo do arroxo do orçamento da população. É isso, Rando? É isso mesmo. O governo aponta o seguinte, que houve um crescimento do PIB em torno de 1%, não dá bem 1%, né? Mas este já seria o 4º ano consecutivo, porque nós tivemos 0,1, né? Depois 2 anos negativos com índice alto, né? Um PIB negativo bastante alto, e agora seria o 4º ano com PIB praticamente negativo, ou seja, muito baixo, não cresceu nada, né? Mas acontece o seguinte, isso tudo foi em função ainda do agronegócio,
Por quê? Porque o produtor produziu além das capacidades dele, além do que ele podia, e exportamos commodities. Então, se crescemos alguma coisa, foi na agricultura, não foi nem na pecuária, foi na agricultura. E o que acontece? Isso traz um problema sério. Por quê? Porque o grande gerador de empresa, o grande gerador de emprego é a empresa, é a indústria, e a indústria regrediu esse ano. Ela não conseguiu crescer. Nós ainda continuamos falando em 13 bilhões de desempregados no Brasil, 13 milhões de desempregados no Brasil. Quer dizer, isso é muito sério. 1% de crescimento não é nada, não significa nada diante da situação que nós estávamos. Significa, pura e simplesmente, o 4º ano recessivo no Brasil. Bem, o Brasil continua com 61 milhões de inadimplentes. Realmente é muito séria a situação, 61 milhões de inadimplentes e 80% através do cartão de crédito, e ainda temos 80% de pobres que não usam corretamente o cartão de crédito. Confira a matéria. Na hora de pagar a conta, quando o cliente tira dinheiro da carteira, a reação nesta padaria é quase sempre a mesma. Vixe, moço, no metrô. E agora? Não tem cartão? O dinheiro anda mesmo sumido do caixa. O troco hoje está bem escasso. Praticamente 80% dos nossos clientes hoje pagam em cartão. Em um ano, os brasileiros pagaram mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em contas com cartão de crédito e débito. Foram quase 13 bilhões de operações e não faltam motivos para isto. Viu? Acho que o cartão é excelente, viu? É um meio muito fácil. É mais fácil fazer a conta, controlar. Eu tenho uma planilha em Excel que eu controlo todo o meu salário do mês que vem. O uso dos cartões vem crescendo tanto que o Banco Central estuda reduzir a circulação de dinheiro em espécie, uma medida que já foi tomada em muitos países, entre eles Japão e Índia. Em Nova York, muitos estabelecimentos simplesmente não aceitam mais pagamento em dinheiro. Com o avanço da tecnologia, até mesmo os cartões de plástico devem perder espaço no futuro. Hoje, por exemplo, é possível fazer pagamentos pelo celular usando apenas a digital. Vários aplicativos permitem pagar restaurantes, cinema, supermercado. Na Suécia, só 2% de todas as transações envolvem papel moeda. O país estima que em 12 anos o dinheiro vivo vai simplesmente desaparecer. Em países até como no Brasil, assim, nem todo mundo tem acesso ao dinheiro digital, como podemos dizer, o cartão de crédito, mas existe uma transformação dos modelos de pagamento. Isso sim é o que vem ocorrendo no mundo todo. Então, o modo como se paga vem se transformando. O juro passa de 300% e a população precisa ser educada a planejar a utilização do cartão de crédito. Não, Rambo? Exatamente. O juro em alguns cartões chega até 320% ao ano. Quer dizer, quem pagar a taxa mínima de 15% não está pagando nem o juro, né? A inadimplência no Brasil é muito alta. Eu diria que a vida do brasileiro está igualzinho o governo federal brasileiro e muitos governos estaduais também, né? Ou seja, gasta muito mais do que ganha. Eu não sei se o governo copiou isso do povo ou se o povo que copiou isso do governo. Mas a verdade é essa, né? É muito bom você comprar com dinheiro de plástico. Você passa lá, tira o cartão, passa. Só que é o seguinte, se você não quitar a fatura, pode contar que 320% de juros ao ano. Então é uma coisa absurda, é o maior vilão da economia brasileira, é o cartão de crédito, porque ela te deixa um crédito à tua disposição para você gastar a hora que quiser. E isso torna uma situação extremamente difícil ao brasileiro, né? Faz com que exista realmente uma inadimplência, essa facilidade de crédito. E hoje você vê que os bancos estão ligando para quem não está negativo, ó, você não quer mais um cartão de crédito, você não quer isso, quer aquilo. Quer dizer, existe uma insistência dos bancos em venderem o cartão de crédito, porque eles cobram a taxa de serviço, né, a anuidade, sem dúvida alguma, e se não quitar dentro do mês, é 300% a 320% de juro ao ano, o que favorece esse número altíssimo de inadimplência. Quer dizer, se gasta muito mais do que se ganha, porque se não quita a fatura no final do mês, é porque gastou mais do que ganhou. Bons tempos aqueles que as pessoas tiravam o dinheiro no começo do mês, né, e trabalhavam com o dinheiro até o final do mês.
Se o dinheiro não desse, ele não comprava pura e simplesmente. Comprava o básico, extremo necessário, e depois ia fazendo as coisas supérfluas à medida que fosse possível do dinheiro. Hoje não. Faça primeiro o supérfluo com cartão de crédito, e isso torna uma situação muito difícil aos brasileiros e ao país. A inadimplência é uma coisa muito complicada. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico José Mário Rando. O empresário Adriano Martins assume nesta quarta-feira a presidência da Associação Comercial e Industrial de Marília. Ele vai substituir Alibânio Nunes. Uma das metas de Adriano é a descentralização do comércio, ou seja, fortalecimento do comércio na Zona Sul e também na Zona Norte de Marília. Daqui a pouco, o Mega Carnaval do Yara Clube. Daqui a pouco você vai saber como será. E prazo para a adesão ao Simples Nacional termina nesta quarta-feira. Já, já.